20 alimentos essenciais para plantar e sobreviver em qualquer situação. Se você já pensou em como seria se, de uma hora para outra, os mercados fechassem ou faltasse comida na sua cidade. Sabe que ter uma horta em casa pode ser a diferença entre passar dificuldade ou se virar bem. Não precisa ser um especialista em agricultura para começar. Com um pouco de terra, água e sementes certas, qualquer pessoa consegue plantar alimentos que duram muito tempo, são nutritivos e fáceis de cuidar. Esses são os chamados cultivos de sobrevivência, plantas que ajudam a manter a família alimentada mesmo em tempos difíceis. A ideia não é viver só disso, mas ter uma reserva segura para não depender apenas do que está nas prateleiras dos supermercados. Imagine que você tem um quintal, uma varanda ou até vasos em casa. Com as plantas certas, dá para colher comida fresca por meses, guardar sementes para o próximo plantio e até trocar com vizinhos. Vamos ver 20 opções simples, que qualquer um pode cultivar, mesmo sem experiência. 1. Batata doce. A batata doce é um dos alimentos mais fáceis de plantar e que dá muito retorno. Você pode começar com uma batata que já está brotando na sua cozinha. Basta cortar um pedaço com broto, deixar secar um dia e plantar em um buraco raso na terra. Em 3 ou 4 meses, você terá batatas doces grandes, cheias de energia e que duram meses se guardadas em local seco e escuro. Além de cozinhar, dá para fazer purê, assar ou até fritar. E o melhor, as folhas também são comestíveis e ricas em vitaminas. 2. Mandioca, aipim ou macaxeira. A mandioca é um dos alimentos mais resistentes que existem. Ela cresce em quase qualquer tipo de solo, aguenta a seca e não precisa de muitos cuidados. Para plantar, basta cortar um pedaço do caule, chamado de maniva, e enterrar na horizontal, com uns 10 centímetros de terra por cima. Em um ano, você terá raízes grandes, que podem ser cozidas, fritas ou transformadas em farinha. A mandioca é rica em carboidratos, o que dá energia para o dia a dia. Só lembre, a mandioca brava, amarga, é venenosa se não for preparada direito, então prefira a mandioca mansa, doce. 3. Milho. Milho é outro alimento básico que não pode faltar. Ele cresce rápido, em cerca de 3 meses, e cada pé dá várias espigas. Você pode plantar sementes direto na terra, com espaço de uns 30 centímetros entre elas. Depois de colher, dá para comer cozido, assado, fazer farinha, pamonha ou até pipoca. O milho também é ótimo para alimentar galinhas, se você tiver criação. E as espigas secas podem ser guardadas por meses, desde que protegidas de umidade e insetos. 4. Feijão. O feijão é um dos alimentos mais completos que existem. Tem proteína, ferro e fibras, e é fácil de plantar. Você pode começar com feijões secos que já tem em casa, basta escolher os maiores e mais bonitos, deixar de molho por uma noite e plantar no dia seguinte. Em 2 meses, já dá para colher. O feijão cresce em trepadeiras ou rasteiro, então você pode usar estacas ou até uma cerca para ele se apoiar. Depois de colher, deixe secar bem ao sol e guarde em potes fechados. Ele dura anos assim. 5. Abóbora. A abóbora é uma das plantas mais generosas. Um pé só pode dar várias abóboras grandes, que duram meses se guardadas em local fresco. Para plantar, coloque 2 ou 3 sementes em um buraco com terra adubada. Ela cresce rápido e ocupa bastante espaço, então deixe uns 2 metros entre cada planta. Além da polpa, as sementes podem ser torradas e comidas, e as folhas novas também são boas para saladas. A abóbora é rica em vitaminas e pode ser usada em sopas, purês, doces ou assada. 6. Banana da terra. Se você mora em uma região quente, a banana da terra é uma ótima opção. Ela cresce rápido e dá cachos enormes, com bananas que podem ser comidas verdes, cozidas, como um legume, ou maduras, doces, como a banana comum. Para plantar, você precisa de um pedaço do rizoma, a parte de baixo do pé, que parece uma batata grande. Enterre ele na terra e regue bem. Em um ano, já começa a produzir. A banana da terra é rica em carboidratos e pode ser usada em pratos salgados ou doces. 7. Amendoim. O amendoim é um alimento prático e nutritivo. Ele cresce debaixo da terra, como a batata, e é fácil de plantar. Basta colocar as sementes, os próprios amendoins crus, sem torrar, na terra, com uns 5 centímetros de profundidade.
Em 3 meses, você pode colher. Depois de tirar da terra, deixe secar ao sol por alguns dias e guarde em local seco. O amendoim é rico em gorduras boas e proteína, e pode ser comido cru, torrado ou transformado em pasta, como a manteiga de amendoim. 8. Couve. A couve é uma verdura que cresce o ano todo e é cheia de nutrientes. Você pode plantar mudas ou sementes, e em 2 meses já dá para colher as primeiras folhas. Ela não precisa de muito espaço, até em vasos funciona. A couve é resistente e aguenta frio e calor. Você pode usar as folhas em saladas, refogados, sucos ou sopas. E o melhor, quanto mais você colhe, mais ela cresce. Se deixar um pé velho, ele pode até dar sementes para o próximo plantio. 9. Cenoura. A cenoura é um legume que todo mundo gosta e é fácil de plantar. Você só precisa de sementes e terra solta, sem pedras, para a cenoura crescer reta. Plante as sementes rasas, a uns 2 centímetros de profundidade, e regue todo dia até elas brotarem. Em 2 ou 3 meses, já dá para colher. As cenouras são ricas em vitamina A e podem ser comidas cruas, cozidas, em sopas ou sucos. Se guardar em local fresco e escuro, elas duram semanas. 10. Beterraba. A beterraba é outra raiz fácil de cultivar. Plante as sementes em terra solta e regue bem. Em 2 meses, você pode colher beterrabas doces e nutritivas. Além da raiz, as folhas também são comestíveis e podem ser usadas em saladas ou refogados. A beterraba é rica em ferro e pode ser comida crua, cozida, em sucos ou até assada. Se você fizer conserva com vinagre, ela dura meses na despensa. 11. Alface. A alface é uma das hortaliças mais rápidas de crescer. Em 1 mês, você já pode colher folhas frescas para saladas. Plante as sementes em terra úmida e mantenha sempre regada. A alface gosta de clima ameno, então se estiver muito quente, plante em local com sombra à tarde. Você pode colher as folhas aos poucos, deixando o pé continuar crescendo. Se deixar um pé velho, ele pode dar sementes para o próximo plantio. 12. Tomate. O tomate é um dos alimentos mais versáteis da horta. Você pode plantar mudas ou sementes, e em 3 meses já começa a colher. Ele precisa de sol e água regular, mas não gosta de encharcar. Use estacas ou uma grade para o pé crescer para cima. Os tomates podem ser usados em saladas, molhos, sucos ou até secos ao sol. Se você fizer conserva ou molho, eles duram meses. E as sementes podem ser guardadas para o próximo plantio. 13. Pimentão. O pimentão é fácil de cultivar e dá frutos o ano todo em regiões quentes. Plante mudas em terra adubada e regue bem. Em 3 meses, você começa a colher pimentões verdes, amarelos ou vermelhos. Eles são ricos em vitamina C e podem ser usados crus, em saladas, refogados ou assados. Se você deixar alguns pimentões maduros no pé, eles dão sementes para o próximo plantio. 14. Quiabo. Quiabo é uma planta resistente e de crescimento rápido. Plante as sementes em terra quente e regue bem. Em 2 meses, você já pode colher os primeiros quiabos. Eles crescem rápido, então é bom colher quando estão pequenos, uns 10 centímetros, para não ficarem duros. O quiabo pode ser usado em refogados, sopas ou ensopados. Se deixar alguns quiabos no pé, eles dão sementes para o próximo plantio. 15. Abacate. O abacate é uma fruta rica em gorduras boas e vitaminas. Para plantar, você pode usar o caroço de um abacate que comeu. Lave bem. Espete 3 palitos nele e coloque em um copo com água, com a parte pontuda para cima. Quando as raízes crescerem, plante em um vaso grande ou no chão. Demora alguns anos para dar frutos, mas vale a pena. O abacate pode ser comido puro, em saladas, vitaminas ou até como substituto da manteiga em sanduíches. 16. Manga. Manga é uma fruta deliciosa e fácil de cultivar em regiões quentes. Você pode plantar a semente de uma manga que comeu. Lave bem, deixe secar um dia e plante em terra adubada. Em alguns anos, a árvore começa a dar frutos. A manga é rica em vitaminas e pode ser comida pura, em sucos, saladas ou até desidratada. Se você fizer geleia ou compota, ela dura meses. 17. Limão. O limão é uma fruta ácida e cheia de vitamina C. Para plantar, você pode usar as sementes de um limão que comeu.
Plante em terra adubada e regue bem. Em alguns anos, a árvore começa a dar frutos. O limão pode ser usado em sucos, temperos, chás ou até para limpeza. Se você fizer limonada ou conserva, ele dura mais tempo. 18. Moranga, abóbora japonesa. A moranga é uma abóbora de casca dura e polpa doce. Ela cresce rápido e ocupa bastante espaço, então deixe uns 2 metros entre cada planta. Plante as sementes em terra adubada e regue bem. Em 4 meses, você pode colher morangas grandes, que duram meses se guardadas em local fresco. Elas podem ser usadas em sopas, purês, doces ou assadas. 19. Inhame. O inhame é um tubérculo nutritivo e fácil de cultivar. Plante um pedaço de inhame com broto em terra solta e regue bem. Em 6 meses, você pode colher inhames grandes. Eles são ricos em carboidratos e podem ser cozidos, assados, fritos ou transformados em purê. O inhame também é usado em remédios caseiros para aumentar a imunidade. 20. Girassol. O girassol é uma planta bonita e útil. As sementes são ricas em gorduras boas e podem ser comidas cruas, torradas ou transformadas em óleo. Plante as sementes em terra adubada e regue bem. Em 3 meses, você pode colher as sementes. Além de comer, você pode usar as sementes para plantar no próximo ano. E as flores atraem abelhas, que ajudam a polinizar outras plantas da horta. Por que esses alimentos são importantes? Esses 20 alimentos foram escolhidos porque são fáceis de plantar, crescem em diferentes climas, são nutritivos e podem ser guardados por muito tempo. Alguns, como a mandioca e a batata doce, dão energia para o dia a dia. Outros, como o feijão e o amendoim, são ricos em proteína. E há ainda os que são cheios de vitaminas, como a couve e o tomate. Além disso, muitas dessas plantas podem ser usadas para fazer farinhas, óleos ou conservas, o que aumenta ainda mais a variedade de alimentos disponíveis. E o melhor, se você guardar sementes de cada planta, não vai precisar comprar mais, é só plantar de novo no próximo ano. Como começar? Não precisa plantar tudo de uma vez. Escolha 3 ou 4 opções que você mais gosta e comece com elas. Por exemplo, plante batata doce e feijão, que são fáceis e dão muito retorno. Acrescente couve e alface para ter verduras frescas todos os dias. Se tiver espaço, plante uma árvore de abacate ou manga para o futuro. Use o que já tem em casa, vasos, garrafas PET cortadas, caixotes ou até sacos de terra. O importante é começar pequeno e ir aprendendo aos poucos. Regue todos os dias, tire as ervas daninhas e observe como as plantas crescem. Com o tempo, você vai pegando o jeito e pode aumentar a horta. Dicas para guardar os alimentos depois de colher. É importante guardar os alimentos da maneira certa para que durem mais. Aqui vão algumas dicas simples: raízes e tubérculos, batata doce, mandioca, inhame, cenoura. Guarde em local fresco, seco e escuro, como um porão ou caixa de madeira. Não lave antes de guardar, para não apodrecerem. Grãos, feijão, milho, amendoim. Deixe secar bem ao sol e guarde em potes fechados, longe de umidade e insetos. Frutas e legumes, abóbora, moranga, tomate. Alguns podem ser guardados em local fresco por semanas. Outros, como o tomate, podem ser transformados em molho ou conserva. Verduras, couve, alface. Colha aos poucos e lave só na hora de usar. Se precisar guardar, coloque em um saco plástico na geladeira. Conclusão: ter uma horta em casa não é só para quem mora no campo. Mesmo em apartamentos, dá para plantar em vasos ou jardineiras. Os 20 alimentos que listamos aqui são ótimos para começar porque são fáceis de cultivar, nutritivos e podem ser guardados por muito tempo. Não precisa ser perfeito, o importante é começar com o que você tem e ir aprendendo no dia a dia. Imagine que, em uma situação difícil, você não precisa correr para o supermercado porque já tem comida fresca no quintal. Ou que, em um mês de pouco dinheiro, sua família ainda tem o que comer porque você plantou feijão, mandioca e abóbora. Além disso, cultivar seus próprios alimentos é uma forma de economizar, ter uma vida mais saudável e até ensinar as crianças sobre a importância da natureza. Comece hoje mesmo, plante uma semente, cuide dela e veja como é gratificante colher o que você mesmo cultivou. Com o tempo,
sua horta vai crescer, e você vai se sentir mais preparado para qualquer situação. Afinal, saber plantar é uma das habilidades mais valiosas que alguém pode ter. Agora, vamos falar sobre algumas das melhores plantas para começar. São culturas fáceis de cuidar, que não exigem muito espaço e que dão comida por muito tempo. Vamos lá, feijão é um dos alimentos mais completos e fáceis de plantar. Você pode começar com feijão carioca ou feijão preto, que crescem rápido e dão muitas vagens. Uma dica: plante em um canto do quintal ou até em vasos grandes. Depois de colher, deixe alguns grãos secarem para usar como sementes na próxima plantação. 2. Mandioca, aipim ou macaxeira. Essa raiz é uma verdadeira salvação. Cresce em quase qualquer solo, não precisa de muita água e dá comida por meses. Depois de colher, você pode fazer farinha, cozinhar, fritar ou até guardar a raiz inteira em um lugar fresco por semanas. 3. Abóbora. Além de ser nutritiva, a abóbora é resistente e ocupa pouco espaço, porque as ramas se espalham pelo chão. Uma única planta pode dar várias abóboras, que duram meses se guardadas em local seco. Você pode usar em sopas, purês ou até assar como petisco. 4. Milho. Se você tem um pedaço de terra, plante milho. Ele cresce rápido e pode ser usado de várias formas: cozido, assado, em pamonha ou até moído para fazer farinha. Uma dica: plante junto com feijão, porque as duas plantas se ajudam a crescer melhor. 5. Batata doce. Essa raiz é forte, cresce em solos pobres e não precisa de muitos cuidados. Além de ser uma ótima fonte de energia, as folhas também podem ser cozidas e comidas. Uma batata doce plantada hoje pode dar várias outras em poucos meses. 6. Banana. Se você mora em uma região quente, plante bananeiras. Elas crescem rápido, dão frutas o ano todo e ainda ajudam a dar sombra para outras plantas. Mesmo que demore um pouco para dar os primeiros cachos, vale a pena esperar. 7. Couve. É uma verdura que não pode faltar. Cresce fácil, resiste ao frio e você pode colher as folhas aos poucos, sem precisar arrancar a planta toda. Use em saladas, refogados ou sucos verdes. 8. Cenoura. Se você tem um solo fofo e sem pedras, plante cenouras. Elas crescem rápido e são ótimas para guardar por semanas. Uma dica: plante em vasos fundos se não tiver muito espaço no chão. 9. Alface. É uma das hortaliças mais fáceis de cultivar. Em poucas semanas, você já tem folhas frescas para saladas. Plante em vasos ou canteiros e vá colhendo as folhas de fora para dentro, assim a planta continua produzindo. 10. Pimenta. Além de dar sabor à comida, as pimentas são fáceis de plantar e produzem muito. Você pode secá-las e guardar por meses. Uma dica: plante em vasos perto da cozinha para ter sempre pimenta fresca à mão. Essas são só algumas das plantas que podem te ajudar a ter comida sempre à disposição. O segredo é começar com o que você já conhece e ir experimentando outras culturas aos poucos. Não precisa plantar tudo de uma vez. Escolha 2 ou 3 opções, cuide delas, e quando estiverem crescendo bem, adicione mais variedades. Outra coisa importante: observe o clima da sua região. Algumas plantas gostam de calor, outras de frio. Se onde você mora faz muito sol, plante coisas como mandioca e abóbora. Se chove bastante, couve e alface vão bem. E se o espaço é pequeno, prefira plantas que crescem para cima, como feijão ou ervilha, ou que podem ser cultivadas em vasos, como pimenta e cenoura. Também é bom aprender a guardar as sementes. Depois de colher, separe algumas das melhores para plantar na próxima vez. Assim, você não precisa comprar sementes sempre e ainda garante que as plantas se adaptem melhor ao seu terreno. Por fim, lembre-se, uma horta não precisa ser perfeita. Às vezes, a planta não cresce como esperado, dá praga ou o tempo muda de repente. Isso faz parte do aprendizado. O importante é não desistir. Cada erro ensina algo novo, e com o tempo você vai pegando o jeito. Comece hoje mesmo que seja com um vaso de temperos na janela. Plante uma semente, regue, observe e veja como é bom colher o que você mesmo cuidou.
Com o tempo, sua horta vai crescer, sua confiança vai aumentar e você vai perceber que, no fim das contas, plantar sua própria comida é uma das coisas mais inteligentes e gratificantes que alguém pode fazer.